discussão para a gente aí. Mas afinal, como surgiu a sociedade no Egito Antigo? Lembra na aula passada? Falei que ia trazer para vocês um enigma. Afinal, nós falamos que todas essas pedras, olha as pirâmides de Gizé, né? A esfinge, famosa esfinge, o chamado complexo de Gizé, que tem milhares de outras pirâmides menores de sacerdotes, rainhas, esposas, enfim, né, concubinas, pessoas ligadas à família do faraó. As três principais pirâmides é de Quefre, Miquerinos e Quéops, a maior é a Quéops, ou chamada de pirâmide Khufu, que nós vamos falar na aula passada. E eu trouxe para vocês um enigma, como que aquelas pedras que não são daquela região, o Egito é desértico, árido, não tem madeira, não tem árvore, não tem pedras, e nós comentamos sobre como que eles levantavam. Explicamos, perdeu? Volta lá, na aula lá, sobre a formação 2. Falamos como que eles traziam essas pedras, né, pelo rio Nilo, ou também utilizando troncos, puxando os escravos, puxavam com base de cordas. Mas como que eles erguiam? Por exemplo, uma das pirâmides aqui, a pirâmide de Quéops, ela chega a ter quase mais de 140 metros de altura. Vocês têm ideia o que é isso? E daí nós pensamos assim, mas como que eles erguiam? Não tinha guindastes. Como que eles faziam para trazer pedras de até 1 tonelada lá no alto do topo? Uma das respostas é que eles faziam uma espécie de dunas, né? Andares de areia, a própria areia do Egito, eles iam erguendo, escavando, erguendo a altura, né? Faziam um pouquinho da base, depois eles erguiam com areia, faziam uma espécie de subidas, inclusive com areia, ali os escravos iam puxando também com as cordas, com cipós, né, essas pedras, e embaixo os troncos de madeiras que era utilizado para o transporte dessas pedras em cima, e eles iam fazendo essas dunas até que eles colocavam na posição que eles precisavam, aliás, matematicamente, milimetricamente, com uma ligação inclusive astronômica com a posição do Sol. Que hoje existem milhares de estudos que apontam as três pirâmides fazendo assim uma organização, inclusive astronômica, com um apontamento com posições astrológicas, né? Com posições astronômicas, né? Ligado às constelações. Para você ter uma ideia do conhecimento científico, matemático, de engenharia dos egípcios para se utilizar dessa tecnologia para erguer pirâmides, né? Depois, elas eram completamente preenchidas, não eram ocas por baixo. Eram túmulos, ninguém morava nessas pirâmides, hein? Ó, não é filme da múmia, não. Depois que eram preenchidas de pedras, vinham outros profissionais que iam escavando, fazendo as salas funerárias, né? As chamadas tumbas, né? Dos faraós, das suas famílias, enfim. Dentro dessas tumbas tinha um sarcófago, que era o chamado caixão, onde estava a múmia dentro. E aí? Vamos lá, nomos. Vamos começar a nossa aula aqui com o primeiro tema. O que são nomos? Haviam aldeias, as disputas por terras férteis e o poder faziam alianças alianças de guerras entre chefes dessas aldeias de várias regiões. Com o tempo, essas aldeias, né, vão passando de vencedores, que vão governando várias aldeias, se unindo, né? E então os vencedores passaram a governar um território maior e com mais pessoas, chamados nomos. Então a origem dos nomos eram pequenas aldeias, cada um com o seu líder. Eles entram em guerras, em disputas de poder. Com o tempo, um líder consegue dominar outras regiões e unificando essas várias aldeias. A unificação dessas aldeias chamamos de nomo. Que também utilizamos um termo chamado de província. Dá para nós utilizarmos que um nomo era uma espécie de uma província, ou seja, várias aldeias unificadas sobre um governante. Os administradores desses nomos eram chamados de nomarcas. Cuidado, não confunda com monarcas, que é outra coisa, é monarquia, né? É o rei. Aqui é com N no início, nomarcas. As disputas entre os nomarcas deram a origem a 2 grandes reinos. O Alto Egito, ligado no sul, apesar do nome, também outro ponto muito importante nessa aula de hoje, apesar de estar falando alto, na verdade o Alto Egito ficava na parte sul do Egito. Não significa que está embaixo, é que nós temos uma ideia de projeção cartográfica plana, né, reta, mas é uma visão cartográfica, né, uma das mais famosas, que é a Mercator, que a gente utiliza mais como parâmetro, que tem essa ideia reta, mas você tem que imaginar que essa localização é uma imaginação. E aí, vamos lá, nomos.
Vamos começar a nossa aula aqui com o primeiro tema. O que são nomos? Haviam aldeias, as disputas por terras férteis e o poder faziam alianças alianças de guerras entre chefes dessas aldeias de várias regiões. Com o tempo, essas aldeias, né, vão passando de vencedores, que vão governando várias aldeias, se unindo, né, e então os vencedores passaram a governar um território maior e com mais pessoas, chamados nomos. Então a origem dos nomos eram pequenas aldeias, cada um com o seu líder. Eles entram em guerras, em disputas de poder. Com o tempo, um líder consegue dominar outras regiões e unificando essas várias aldeias. A unificação dessas aldeias chamamos de nomo. Que também utilizamos um termo chamado de província. Dá para nós utilizarmos que um nomo era uma espécie de uma província, ou seja, várias aldeias unificadas sobre um governante. Os administradores desses nomos eram chamados de nomarcas. Cuidado, não confunda com monarcas, que é outra coisa, é monarquia, né? É o rei. Aqui é com N no início, nomarcas. As disputas entre os nomarcas deram a origem a dois grandes reinos. O Alto Egito, ligado no sul, apesar do nome, também outro ponto muito importante nessa aula de hoje, apesar de estar falando alto, na verdade o Alto Egito ficava na parte sul do Egito. Não significa que está embaixo, é que nós temos uma ideia de projeção cartográfica plana, né, reta, mas é uma visão cartográfica, né, uma das mais famosas, que é a Mercator, que a gente utiliza mais como parâmetro, que tem essa ideia reta. Mas você tem que imaginar que essa localização é uma imaginação, uma ideia, uma projeção, uma representação. Porque nós estamos num planeta redondo, como diz o outro, né, uma esfera, e na parte sul do Egito é chamado Alto Egito. A parte norte, que na nossa representação, porque a gente sempre olha em mapas, né, a gente sempre vê a parte de cima, mas não é a parte de cima, é chamado Baixo Egito. Mas é muito importante, então, vocês fazerem a seguinte ligação. Alto, sul, Alto Egito, sul. Baixo Egito, norte. Quando cair em provas e tudo mais, isso é uma ideia, uma dica para vocês pensarem. Esqueçam a ideia de projeção, e sim liguem com a seguinte palavra: Alto Egito, sul, norte, Baixo Egito, norte. Combinado? Vamos lá. Nomos equivale a uma província, uma espécie de província. As áreas adoravam os mesmos deuses, seguiam os mesmos ritos, então tem uma unificação também de cultura. Os nomarcas eram os chamados administradores, tinham uma certa autonomia, conforme o poder do faraó reinante. Primeira atividade, vocês vão ter uns minutinhos aí para responder, e daqui a pouquinho nós voltamos para nós corrigirmos juntos. Combinado?
Voltei, galerinha. E aí, o que vocês responderam? Os nomos eram como províncias, né? Era uma união de várias vilas, áreas cujos habitantes adoravam os mesmos deuses, seguiam os mesmos ritos. As disputas entre os nomarcas deram origem a dois grandes reinos, o Alto e o Baixo Egito. O Alto localizado no sul, né, o Alto Egito, e o Baixo Egito ligado ao norte, localizado no norte da África. E aí, por volta do ano de 3100, o rei Menes, no Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. Então, tem uma discussão entre os historiadores, entre os arqueólogos, se Menes realmente seria uma espécie de um faraó mitológico que realmente não existiu, outros falam que não, existem alguns indícios que apontam a existência real mesmo de Menes. Já houve várias discussões sobre isso, não é um consenso, mas, seja como for, é uma data simbólica, né? 3100, já vi alguns livros utilizando 3200 também, mas em geral 3100 a.C., né? Menes, o primeiro faraó, ele era um governante do Alto Egito, ele domina o Baixo Egito e unifica, se tornando o primeiro faraó das dinastias. Sabe o que é dinastia? É quando nós temos famílias no poder, que vai passando de pai para filho. Daqui a pouquinho nós vamos entrar numa linha do tempo bem bacana sobre isso. Menes se tornou então o primeiro faraó, nome que se dá ao rei entre os egípcios. É só para os egípcios, viu? Essa palavra faraó não se utiliza em outras civilizações, apenas para os egípcios. E o fundador da primeira dinastia, sucessão de reis pertencentes a uma mesma família. Isso é que a palavra dinastia significa. Nascia assim o Império Egípcio, com capital na cidade de Tínis, depois passou a ser a cidade de Mênfis, que hoje inclusive é ainda a capital do Egito atual, que é Cairo. Olha que bacana, já então nós temos 3 nomes para a mesma região. A primeira palavra era Tínis, primeiro nome, depois se tornou Mênfis, vocês vão ouvir até mais esse nome, e depois o atual, e passam de sucessões de pai para filho. Próximo, períodos intermediários. Agora nós vamos apresentar para vocês uma visão mais panorâmica, né, da nossa aula, e nessa visão panorâmica nós vamos pegar uma linha do tempo, mostrando os 3 períodos do Egito Antigo, né, e com períodos intermediários. O que são, professor, esses períodos intermediários? Lá na história do Egito Antigo, dentro da família do faraó, eles faziam casamentos, inclusive até mesmo consanguíneos, porque acreditavam que o faraó seria uma encarnação de um Deus vivo, e para encarnar esse Deus vivo, tinha que ter uma espécie de um sangue puro. Então isso eles não deixavam que o casamento do faraó ou do próximo herdeiro fosse com uma outra pessoa de fora de uma outra família. Eles faziam casamentos dentro da própria família, ou seja, casamentos consanguíneos. Resultado, a ciência, a biologia, a área que vai responder melhor isso, né, diz e confirma, dizendo que casamentos consanguíneos existe um alto grau, uma situação, um número grande de situações que podem acontecer de fetos nascerem com deficiência, ou filhos com algum probleminha, ou mesmo neurológico, enfim, chegava uma hora que por causa desses casamentos consanguíneos e o alto grau de problemas relacionados aos herdeiros, que faltava um herdeiro, dava uma ausência. E uma das explicações desses períodos intermediários é, além dessa questão, então, relacionada aos casamentos consanguíneos, porque faltavam, então, herdeiros para assumirem o trono, né? Enfim, tinha uma ausência de herdeiro por causa desse problema consanguíneo, também por questões relacionadas à disputa de poderes entre generais. Enfim, momentos de crise, de instabilidade política do Egito, chamado período de instabilidade. Como é que eles resolviam isso, professor? Como diria o meu professor da época da faculdade, Sérgio Feldman, de antiguidade, vem um forasteiro e resolve, né? Chegava um general, chegava um cara e falava, ó, eu sou o próximo, eu sou o futuro faraó, eu que vou resolver essa parada aqui. E daí, a partir dele, começava uma nova dinastia e retomava a ideia de casamentos consanguíneos, eles não sabiam dessa questão, né? E, novamente, vai chegar um período, uma geração que vai faltar a ausência de faraós. Vamos lá, a história do período Egito.
pode ser dividida em 3 períodos, nos quais existiam períodos intermediários que o professor Roberto acabou de falar. Quando o Egito viveu um momento de crise, com o enfraquecimento do poder do faraó, e também, além daquelas questões relacionadas que o professor Roberto falou de crises de poder, também tinham invasões externas, tem isso também. Vocês vão ver nas próximas aulas, teve até o reino Cush, que chegou a dominar o Egito, é um reino que está ali perto, os chamados faraós negros, quando eles dominaram o Egito, também tem invasões externas também, olha que bacana. Vamos lá? Essa aqui é a linha do tempo que o professor Roberto prometeu para vocês. 3100, você já sabe qual é essa data, essa aqui é uma linha do tempo do livro do professor historiador Boulos. Aqui aparece então a unificação, 3100, de 3100 começa então ali o chamado 2680, o Antigo Império. Temos um período intermediário, 2180 a 2040. Aí vem o período Médio Império, 2040 a.C. até 1780 a.C. Aí nós temos um outro período intermediário, de 1780 até 1580, e o chamado período Novo Império, 1580 até 1070, esse aqui é o período. Aí mais um período intermediário, entre 1070 até 656. Em 525 a.C. nós temos algumas invasões externas, por exemplo, o Roberto falou aqui da conquista persa, também um outro período aqui que nós falamos do reino Cush, é um período pequeno, 50 anos de poder, mas é uma invasão externa, é um domínio externo, também representa esse período. Esse daqui, vocês lembram quando o professor Roberto falou que tinha alguns faraós que fizeram uma espécie de upgrade na coroa, com 2 cobras representando o Alto e Baixo Egito? Está aqui, famosa máscara mortuária do faraó